Você modela em 3D no CAD para fazer seus estudos de quantidades? Então para o que você está fazendo e vem assistir esse vídeo. Nessa aula você vai aprender a como extrair área de forma da sua estrutura sem ter que fazer nenhuma conta. Então, você vai aprender também a como extrair uma lista de materiais e verificar se as informações do modelo estão todas corretas. Primeiro de tudo, vamos entender como que o Allplan ajuda na organização e na conferência dos dados ao longo da modelagem. Afinal, aí é sempre bom garantir que os dados do modelo estejam corretos antes de começar a extração de quantitativo, né? Então vamos lá, a paleta que a gente vai acessar é a paleta de objetos. E você vai reparar que tem vários filtros para usar nela. Vou começar aqui pela esquerda, né? E esses símbolos são todos uma espécie de filtro. Esse primeiro é um filtro com base na nossa estrutura da construção, com os níveis de organização do modelo. A estrutura da construção, só para lembrar, é aquela árvore que organiza todos os arquivos de desenho do modelo, tá? O próximo é como se fosse uma extensão desse último, que é um filtro por arquivos de desenho. E depois temos aqui o filtro por camada, ou layers, né? Material e emprego. Eu não vou me aprofundar neles e você já vai entender o porquê. Vamos nesse último filtro aqui, que é um filtro customizado. E você pode criar qualquer um dos anteriores. Se eu clicar nessa setinha aqui da esquerda, você vai notar que ele abre algumas colunas aqui embaixo. Clica na setinha, senão ele não vai abrir. Depois de abrir essas colunas, clica com o botão direito em qualquer uma delas que você vai ter as opções para criar seu filtro customizado. Então clica com o botão direito no nome de qualquer um, seleciona material e atributo 1. O resto, tudo desmarcado. Depois que você selecionar, você pode arrastar ou mover um ou outro para a direita ou esquerda para organizar da mesma maneira que eu, com o material aqui no fim. Agora, vamos escolher qual vai ser o atributo que vamos usar como filtro. Clicando nesse símbolo de etiqueta aqui nessa coluna, você abre a janela para a gente escolher o atributo. E aqui já deve aparecer uma lista de atributos que estão sendo usados nesse momento, né? Então escolha o atributo estrutura e ok. Muito bem. Aqui onde está escrito não definido, vamos ver o que tem dentro, né? Clicando na setinha aqui do lado, vamos expandir os filtros para ver o que tem dentro. Eu tenho duas vezes não definido, porque para esses elementos eu não tenho nem o atributo estrutura, nem o atributo material definido. São as linhas que a gente usou para fazer a variação do pilar. Nesse caso, vamos apagar e você pode selecionar um conjunto de elementos clicando aqui nesse quadradinho à direita do olhinho e depois apertar Delete direto no seu teclado para apagar. Vamos observar se os materiais estão todos corretos. Então, se eu trazer agora o material aqui para frente, arrastando aqui, clicando ele nesse espaço da esquerda, você vai reparar que eu tenho concreto magro e elementos com o C30. Mas isso está errado, né? Porque as nossas estacas eu vou querer trocar para o material C20. Então, seleciona as estacas, vem na janela de propriedades, desce aqui até o fim e onde está C30 eu só mudo para C20. E depois eu volto para a janela de objetos, beleza? Então aqui ficou C20, C30 e concreto magro. Mais algumas informações dessa janela aqui. O olhinho esconde os elementos, o retângulo com uma diagonal, você pode clicar nele e escolher uma cor temporária para o seu filtro. E assim você pode verificar se o material ou alguma propriedade está certa no modelo de uma forma bem visual. Show! Mas agora vamos falar de área de forma. Como eu disse no vídeo anterior, tanto a área de forma como o volume, o Allplan consegue extrair automaticamente. Mas nós precisamos informar aqui para o software quais são as áreas que eu quero considerar, já que a gente modelou aqui um sólido genérico e não são todas as superfícies dos elementos que a gente vai contabilizar.
Por exemplo, nesse bloco, a área de forma que eu tenho que contabilizar são só as laterais, porque a superfície inferior vai estar apoiada sobre o lastro e o pilar também vai ter como apoio o bloco, então a superfície de baixo aqui a gente não vai considerar. Vamos isolar então primeiro o bloco para contabilizar a área de forma. Então eu seleciono aqui na tela, clico nesse botãozinho para ocultar tudo que não está selecionado e agora só temos o bloco na tela, podemos continuar. Se você selecionar o bloco e vier aqui na paleta de propriedades, você vai conseguir ver aqui embaixo a área de todas as faces, né? Em comum área. Então vou fazer o seguinte, vou copiar esse bloco para o lado, tecla de atalho C, clique em qualquer ponto da tela e copio aqui para uma distância razoável para a direita. Pronto. Nesse que a gente copiou, vamos usar a ferramenta de excluir superfícies na guia modelagem, objetos 3D e excluir as superfícies nessa caixinha aqui, é a ferramenta, né? Você pode clicar nessa caixinha com um X. E agora seleciona o bloco e quando você for excluir a primeira superfície, o Allplan vai dar um aviso de que esse não é mais um sólido fechado, mas sim um grupo de superfícies. E aqui numa visualização isométrica, no canto inferior direito da tela, clica na setinha da inferior esquerda e clico na outra superfície, né? O nosso bloco completo tinha aproximadamente 70 metros quadrados. E esse aqui, se a gente for na paleta de propriedades, tem 30,6 metros quadrados. Agora é a vez do pilar. Paleta de objetos, clica nesse olhinho aqui na parte superior para ligar tudo novamente, né? Seleciona o pilar com a travessa e isolamos ele no botão ocultar tudo que não está selecionado. Pode clicar. Agora vamos copiar o pilar, tecla de atalho C, e com mais 2 cliques a gente copia para algum outro lugar, né? As únicas faces que não vão ser contabilizadas são as faces superior e inferior do pilar. Então a ferramenta de excluir superfícies, clica nas faces das paredes laterais aqui, na parte de cima, e clica na superfície do pilar que a gente não vai querer, que é essa parte de cima, né? E depois você vem aqui na visualização em planta e exclua a base do pilar. E agora estamos pronto para contabilizar. Se você quiser, pode trazer as superfícies aqui para cima do original. Isso não vai alterar em nada do seu detalhamento e seus elementos vão ficar de certa forma ligados. Para extrair as quantidades, vamos usar uma ferramenta chamada Relatórios. Pode clicar nela, na nova janela, clica em Escritório para acessar a pasta onde está o relatório de quantidades. Depois é só escolher o arquivo de quantidade de forma, selecionar tudo que está na tela. Esse aqui é um relatório que foi montado por mim, mas você pode montar o seu padrão com quantas informações, filtros e resumo da maneira que você quiser. Aí você pode imprimir, pode exportar para PDF, Excel, Word ou levar aqui para os desenhos do Allplan. E uma coisa, deixa nos comentários aí, porque eu fiquei curioso para saber quanto tempo você demora para fazer um relatório desse aqui. Uma pergunta recorrente, já que temos 2 elementos para a mesma estrutura, as superfícies e o volume 3D vão ficar duplicados? Não, o Allplan é inteligente o suficiente para considerar que o volume ele deve pegar só do sólido e a área ele deve pegar só das superfícies. E aí, se gostou dessa aula? Tenho certeza que gostou, então já deixa seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Grande abraço a todos e até mais!